se a doutora não me ajudar, eu nunca mais volto aqui. Aí eu pensei assim, tá, ela vai pedir uma 10ª opinião, tá tudo bem. Eu, nossa! Ela, não vou procurar outro médico não, doutora Lívia, eu vou me... Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio de Café e Neuro. Eu estou com uma convidada mais que especial, minha amiga, doutora Raquel Bastos, médica neuropediatra com atuação em transtornos do neurodesenvolvimento e comorbidades, e especialização em transtorno do espectro do autismo. Raquel, obrigada por ter aceito esse convite. É uma honra falar com você. Obrigada, parabéns pelo podcast. Obrigada. Sucesso para você. Sinta-se à vontade, que hoje a gente vai falar de um assunto meio polêmico, talvez. Vamos falar de TOD, de TEA, então transtorno opositivo desafiador, transtorno opositor desafiante. TOD. TOD. Tem muitas nomenclaturas para a mesma coisa. Raquel, conta para mim consultório. Como que você diferencia um TOD de algum comportamento desafiador normal da infância com uma rigidez quando uma criança tem já um diagnóstico de autismo? Eu acho que as respostas estão nas queixas principais da mãe ao longo da anamnese. Então, ali você tira muita informação sobre esse comportamento. O impacto que isso causa na vida dela, na vida da família, na vida da escola. Então, nem tudo é TOD. Podem ser características do próprio transtorno do espectro do autismo. Exatamente. Né? Então, assim, é difícil porque às vezes vem com esse rótulo, com esse diagnóstico pré-pronto aí, só do TOD. E muitas das vezes o que a gente faz na consulta é conseguir explicar isso para a família. E o diagnóstico do autismo também está lá. Às vezes mais baixo um pouquinho, porque o TOD grita demais, dá trabalho demais. Eu falo grita por causa da intensidade dos sintomas, né? Das características. Os problemas que trazem. Às vezes se fala muito de TOD, mas às vezes não é só TOD. Nem tudo é explicado pelo TOD, nem tudo é explicado pelo autismo. Ou às vezes não é TOD. Acontece com você isso no consultório. Eu, às vezes, diagnostico. Perfeito. TODs. Perfeito. Eu falei isso ali. Diagnósticos que às vezes vêm prontos ou esses rótulos. E não é raro a gente tirar diagnósticos, na verdade. Nossa. A gente corrigir esse diagnóstico. É difícil, depois que a família, às vezes, está internalizando diagnósticos anteriores. Mas a responsabilidade é muito grande para isso, né? Ter um diagnóstico preciso, técnico. Sim. E pode comprometer toda a trajetória dessa criança, porque TEA e TOD exigem intervenções diferentes. O manejo terapêutico, ele é diferente. Que, inclusive, eu penso em muitos momentos, quando há um TOD realmente bem diagnosticado, que o manejo pode ser bem mais difícil do que o próprio TEA. Com certeza. Nível 1 de suporte. Às vezes o TEA não é o maior problema, né? No momento. Naquele momento. Não é o maior prejuízo naquele momento. Eu digo, pela minha experiência clínica, que o TOD nunca vai vir sozinho. Ele nunca vem sozinho, ele está sempre associado a outra condição, a algum outro transtorno do neurodesenvolvimento. TDAH é muito comum, o TOD estar associado, né? O TOD ser uma comorbidade. Então, é preciso ter essa sensibilidade, esse conhecimento. Esse olhar clínico muito afiado, né? Perfeito. Para poder explicar qual é a origem daquele comportamento. Exato. Está preenchendo, afinal, qual transtorno neuropsiquiátrico? Mesmo porque, eu falo bem para as famílias isso, o TOD sozinho é algo que preocupa, porque ele não é um transtorno do neurodesenvolvimento. Perfeito.
Ele vem em outro lugar do DSM, inclusive num lugarzinho que a gente já até se preocupa mais. Com certeza. Ele está em outra seção, ele não é transtorno do neurodesenvolvimento, então não é exclusivo da infância, dos primeiros anos. Está em outra seção de transtornos disruptivos, de controle de impulsos e de conduta. Esse daí a gente já... na verdade, um TOD que vem isolado, que realmente é um diagnóstico mais difícil, a gente já liga um sinal de alerta. Porque né? ele pode determinar, assim, prognóstico, né? Ao longo do tempo, é fator de risco para outros transtornos disruptivos, para o transtorno de conduta, para o transtorno de desregulação do humor, e são condições mais sérias, mais graves, com repercussões mais sérias, de maior impacto para todo mundo. É muito prejuízo. É muito prejuízo. No consultório, você tem costume de conversar com a equipe multidisciplinar para a gente fazer essa análise funcional de uma desregulação de comportamento para até reavaliarmos esse diagnóstico de TOD que chega pronto para a gente? Isso, já chega pronto, né? Com certeza. A gente não trabalha sozinho. Essa parceria é fundamental. Com a escola, com as terapias, com a família. São informações que a gente não pega do paciente. Ele não vai me dizer o que está acontecendo. Exatamente. Eu preciso dos relatórios, eu preciso analisar todo um contexto. Exatamente. Não é só um comportamento, não é só um ambiente. E é isso, às vezes rever a trajetória também, às vezes recalcular a rota. Recalcular a rota. Aí. Isso que você acabou de falar sobre rever ambiente. Eu claramente já vou deixar aqui bem claro que eu sou fiel ao DSM-5 revisado, Sempre. Porém, eu tenho, Raquel, meus sensos críticos em relação a isso, porque o TOD é o único transtorno que, para você classificar, você tem que pensar em quantos ambientes acontece. Os critérios diagnósticos. É muito difícil uma criança ter um transtorno e ser muito boazinha em todos os lugares e desafiar a mãe, desafiar a avó. Então, por mais que isso esteja no DSM, nós temos que estar atentas, porque é uma coisa muito esquisita isso. É difícil, está no DSM, mas é isso. É muito difícil não é o mais comum, ser direcionado a uma única pessoa, a um único ambiente. Quase sempre é para várias pessoas, várias autoridades, vários ambientes, em vários contextos diferentes. Exatamente, até porque no TOD a gente tem uma falha do próprio sistema de recompensa. Existe uma região no cérebro responsável pelo sistema de recompensa, que é o núcleo accumbens. No TOD, simplesmente isso está desligado. Desligado, uma palavra leiga, digamos assim. Porque quando a criança te desafia e você começa a tentar fazer trocas, essa região é responsável pela negociata, digamos assim, com a criança. Um equilíbrio, né? No TOD não acontece isso, você não negocia. Não, é difícil, porque ele não espera consequências. Não, exato. Aí tem outra área relacionada ao impulso, os prejuízos disso. Exatamente. Ele não avalia as consequências desse comportamento. Pode se arrepender em algum momento. Exatamente. Mas de imediato, não. É uma resposta negativa, desafiadora, opositora. Eu tenho um caso muito difícil no consultório e é TOD realmente. É um caso que chegou para mim depois de passar em 6, 7 neurologistas, pediatras, e não tinha mais o que fazer com essa criança porque só se colocava remédio. Perfeito. Então agora eu acho que é o momento da gente colocar aqui sobre a importância da abordagem comportamental. Porque o remédio... Ainda mais para o transtorno opositivo desafiador, né? Exato. Tem outras condições que respondem muito bem a medicações. O TOD pode sim também ser tratado com medicações, tem as indicações para isso, mas a medicação sozinha ela não vai resolver todos os prejuízos dessa criança.
manejo parental, essa intervenção comportamental é fundamental e é igualmente desafiadora para a equipe toda. Para a equipe toda. É muito difícil. E para a família. Eu digo que a abordagem comportamental no TOD teria que ser uma sessão com a criança, uma sessão com os pais, uma sessão com a criança, uma sessão com os pais. E assim vai. Porque não adianta você jogar essa criança na terapia ela vai ser boazinha. E como que é o manejo dentro de casa? Porque ficou um tempo na terapia, mas e o resto do dia dessa criança? Eu falo que os pais são os maiores terapeutas dessa criança. Exatamente. Eles têm que aprender, eles têm que ouvir as orientações, eles têm que entender sobre o transtorno, senão nada vai acontecer. Não vão seguir essas orientações corretamente. Exatamente. É um desafio mesmo. É um desafio. É um desafio para nós. Exatamente. E você tem essa experiência de quando os pais entendem isso, você vê melhora quando o paciente volta no consultório? Às vezes uma melhora até mais rápida do que a gente imaginava. Na maior parte das vezes, os casos que chegam até o neuropediatra são casos mais difíceis, não é? Então já passou com várias outras especialidades, vários outros neuropediatras. Vários outros terapeutas. Essas intervenções e essas medicações, tentativas que falharam, às vezes outros diagnósticos e diagnósticos errados, mas sim é possível ter uma melhora importante desse comportamento. Então é diferente de transtorno de neurodesenvolvimento, que é desde a infância ao longo da vida, mas em algum momento da vida da criança, ou do adolescente, ou do jovem, ou do adulto, pode acontecer. Sim. Não quer dizer que vai ser para sempre também. Exatamente. Eu imagino que você, assim como todos os nossos colegas, já tenham passado por muitos momentos de saia justa devido a essa questão de medicamento. Por exemplo, eu tenho um caso que a mãe chegou lá também, depois de ter passado por vários especialistas, assim, ai, tudo bem, doutor, ele tem diagnóstico aqui, ó. Todos os remédios que ele já tomou. Todas as tentativas. Mas não sobrou nada para fazer aqui, então vamos lá, vamos conversar direito. O que vocês fizeram até agora? Ou seja, não faz abordagem comportamental e a mãe ainda fez o favor de me falar uma coisa que me quebrou na hora, me desestabilizou. Se a doutora não me ajudar, eu nunca mais volto aqui. Aí eu pensei assim, tá, ela vai pedir uma 10ª opinião, tá tudo bem. Nossa! Ela, não vou procurar outro médico não, doutora Lívia, eu vou... É desesperador, né? Ou seja, esse era aquele caso que eu acabei de falar, que esse menino é um menino com diagnóstico porque correto. O transtorno é da criança, mas é da família inteira. Todo mundo, o impacto é para todos. Ela falou... Funcionamento para todo mundo. O pai junto, os dois, com o olho marejado de lá. Ela, eu vou me matar, eu não vou mais em médico nenhum. A doutora tem que me salvar. É diferente, é pesado e é bem diferente da família que chega e fala assim, tudo que eu faço, ele me desafia. Aí ele não quis isso, ele se opôs. É muito diferente. E aí também desmistificar isso, né? O comportamento conforme a idade pode ser desafiador, mas daí... Esse é o diagnóstico e as expectativas da família em relação à obediência, respeitar regras, lidar com as figuras de autoridade dela. Na verdade, o que aconteceu nos últimos anos foi que antigamente a gente tinha uma hierarquia maior, né? Um respeito, né? Um respeito maior. Antigamente as mães criavam os seus filhos dentro de casa. Então, era uma criação diferente. Agora acabou a hierarquia, a gente tem o bendito não, né? O maldito do celular. Redes sociais, jogos online. Então, realmente, o aumento de casos, verdadeiros ou não, deve-se muito por causa do ambiente. Eu acho que é, assim, o que mais vai influenciar. Essa é a causa. Se não observar, identificar quais são os fatores ali provocadores desse comportamento e que fecha-se esse diagnóstico,
não vai mudar nada. Não vai mudar. Não vai acontecer nada. Vai acontecer o que essa família, né? Às vezes, infelizmente, às vezes acontece da família voltar. A gente precisa reavaliar quais foram as intervenções que aconteceram ao longo desse período entre uma consulta e outra. Nada aconteceu. Nada. Isso que eu ia falar, nenhuma intervenção. Nenhuma. Mãe, por favor, o que você fez? Quais foram as regras? O tempo de tela dentro de casa? Como que está a autoridade de vocês em relação às crianças? Exatamente. Vocês são a autoridade da casa. Exato. E eu enfatizo muito isso e olhando muito nos olhos da minha... Eu preciso que vocês façam assim. Senão, me ajudem a te ajudar, né? Me ajudem a te ajudar. Então, tem que ter toda uma mudança de rotina, claro. Eu mesma falo, eu sou médica, não sou psicóloga. Eu te entendo porque nem eu saberia fazer uma abordagem dentro da minha casa. Então, vocês precisam do treinamento com equipe especializada. Vocês têm que ter ajuda. Ninguém está jogando na família. Se vira, você tem que dar ordem. Não. Tem que ter um manejo correto. A neuropediatria, ela faz esse diagnóstico correto, ela dá os instrumentos, o caminho, né? Direciona essa família e tem que fazer esse acompanhamento longitudinal aí para ver como que tá a resposta de tudo isso. Exato. De todas essas intervenções. Senão estamos perdendo tempo. Perdendo tempo, é um investimento, é dinheiro gasto. Perdendo saúde mental da família. Saúde mental. Então, vamos direcionar todos os recursos de todos os sentidos corretamente. Perfeito, perfeito. Então, aqui eu até fiz as perguntas, mas a gente foi falando tanto, né? Que eu acho que eu já falei de tudo. No autismo, que foi inclusive o tema da sua palestra, o que você diz sobre a questão de mudança de intervenção do TOD dentro do TEA? Primeiro, reconhecer se é de fato, porque muitas das vezes não é o TOD verdadeiro ali, não. Agora eu vou chamar mais atenção para o TEA, né? Tá. Crianças desreguladas, com questões sensoriais importantes, uma dificuldade em comunicar. Rigidez. Às vezes uma dificuldade intelectual de compreender tudo aquilo ali, de entender, de ter uma leitura social daquele ambiente. Ela vai conseguir obedecer adequadamente? Ela vai conseguir respeitar? Como que ela reage com um não? Isso, porque muitos fatores podem desregular essa criança e aí ela ser mal interpretada. Exato. Por isso, o tanto de diagnósticos errôneos. Na verdade, eu acho que é a maioria deles. O diagnóstico errado de TOD em TEA. O TOD, ele tem intencionalidade. Ele tem um comportamento provocador, vingativo, e que não é comum no autismo. O autismo não tem essa intenção. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, a gente vai jogar aí um número, uma porcentagem, fica mínima. Até porque o TOD é um transtorno grave. É bem impactante. Bem impactante. E é difícil para toda a equipe, né? Nossa. Para todos os terapeutas, para nós também, para esse manejo todo. Por isso que eu sempre falo, esses casos, por exemplo, dessa criança que a mãe chegou com vários remédios, ela ia em consultas infelizmente ela não tinha condições financeiras de pagar um especialista, então ela ia em consultas dos postos de saúde que eles eram atendidos por neurogeral, neuroclínico, neuro de adulto, que está lá. Aos meus colegas neuroclínicos, neuros de adulto, temos um aqui, o esposo da minha amiga, jamais desrespeitando ou colocando em dúvida a prática, mas realmente a gente precisa de uma equipe, que é o que eles infelizmente não têm lá. Alinhada, né? Eles não têm. Eles Às não vezes têm lá. A demanda é alta demais. Exato. O tempo de consulta é curto demais. Exatamente. Para poder ter tantas informações preciosas, para a gente conseguir desvendar o que está por trás daquele comportamento. Exatamente. Acho que falamos bastante coisa importante aqui. Vamos recapitular. Nem sempre a criança se opor, a criança desafiar. É um TOD, aliás,
muito pouco isso. 2, temos que ter toda uma avaliação de quem entenda muito de neurodesenvolvimento. É uma avaliação especializada, né? Responsável. Responsável. Para esse diagnóstico correto, porque é isso que vai mudar trajetórias, né? Exato. E também nem todo o comportamento dessa criança é explicado pelo TEA. Criança. Questões outras de comportamento podem não ser justificadas exclusivamente pelo TEA. E aí a gente tem que entender, saber de transtornos, reconhecer. Para poder fazer esse outro diagnóstico também. Reconhecer funcionamento cerebral, afinal chegam crianças com diagnóstico de TOD com 2 anos e meio no consultório. É muito Conta frequente. um pouco sobre isso. Muito frequente. Criança com diagnóstico, né? Esse rótulo, 2, 3 anos, TOD, TDAH. TDAH. Né? Então, doutora, eu acho que o meu filho tem TOD, mas é o quanto a família também tem expectativas em relação àquele comportamento, o quanto ela entende do comportamento e do desenvolvimento infantil. Tem coisas que são próprias da idade, nível de concentração, nível de agitação, entender o outro, não é verdade? A criança tem que entender o outro, o desenvolvimento dessa teoria da mente. Mas por isso que eu falo que os pais têm que entender isso, essa expectativa. Essa expectativa. Por isso que eu falo que a consulta não deve ser rápida, porque a gente tem que explicar isso. O meu problema é quando vem diagnosticado de equipes. E aí eu falo, acho que, mas não é a maioria, né? Às vezes o neuropediatra que deveria estar lá no início dessa abordagem, ele fica para depois. E aí vem essa criança que já foi com várias intervenções e tratamentos que não funcionaram. É isso. Às vezes a criança passou com vários outros médicos, às vezes não especialista. Foi falado de vários diagnósticos. Afinal, hoje a gente tem a internet e tem lá características de TOD. Aí você vai passando o carrossel. Uau, né? Então, o buraco é muito mais embaixo. Não é um checklist de comportamentos, né? Se a gente abrir o DSM, nós vamos achar que a gente tem alguma coisa ali. O que eu acabei de falar? Agora tem que preencher todos esses critérios. Falei isso pra você agora, né? O pessoal da produção aqui me perguntando, você acha que eu tenho TDAH? Você acha que eu tenho isso? Todo mundo aqui quer fazer consulta. Aí eu falo, eu vou trazer o DSM pra você. Às vezes a gente sai achando que tá presente alguma coisa ali. Mas essa análise de comportamento e esse impacto, prejuízo. Perfeito. Então, pessoal, moral da história, né, Raquel? Acho que a gente tem que frisar aqui sobre você ter um bom médico que conheça neurodesenvolvimento, funcionamento cerebral, esse médico ter contato com equipe, que é o seu caso, a Raquel trabalha com transtornos do neurodesenvolvimento, tomar cuidado quando vocês recebem um diagnóstico de transtorno positivo desafiador no seu filhinho de 2 anos de idade. Crianças muito pequenas. Crianças muito pequenas. Tomar cuidado com o que se lê na internet e, sobretudo, tomar cuidado quando chegam já com a medicação para segurar esse comportamento que vocês estão muito ansiosos realmente para resolver. Mas o caminho, ele é um pouco mais longo, mas com prognóstico favorável se fizer devidamente acompanhado. Então, Raquel, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Adorei tê-la aqui. Parabéns por esse muito obrigada. Projeto seu. Muito obrigada. Sucesso. Espero você poder participar mais. Afinal, o que eu tenho dito aqui, né? Tantos podcasts dentro do Congresso, a gente precisa de parte 2, parte 3, parte 4. Assunto rende bastante. Quero te dar um presente para você se lembrar desse momento do nosso podcast, junto com o meu agradecimento.